A Minha Cidade, Angra do Heroísmo, um livro de fotografias da autoria de Paulo Mendonça, uma homenagem a Angra através de imagens que visam mostrar ruas, cantos e recantos das vivências citadinas deste terceirense. A cidade é de toda a gente que passa por ela, que vive, de passagem e até que ouve falar, porque é assim que a cidade é marcada. Portanto, ela é minha como é de toda a gente. Imagens captadas em apenas 3 dias do mês de setembro de 2023 para preencher os requisitos que havia imposto para este trabalho. Em vez de fazer como antes, agarrar à minha experiência de Angra, que fotografei e que já vinha atrás, estava obcecado por Angra, fui rever as minhas fotografias de todos os sítios, menos de Angra. E aí compreendi facilmente que realmente fotografar Angra era uma coisa e fotografar os outros lados eram completamente diferentes. Eram diferentes porque eram em viagem, tínhamos menos tempo, tecnicamente era aquela máquina e aquela lente, não era para estar, e quando viajamos não dá para estar, hoje é esta, amanhã aquela é melhor, hoje está... Não, a gente viaja, não escolhe os dias, são os dias que nos aparecem, está chove, está a chover, está sol. E comecei a ver que realmente aí... Comecei a ver essas fotografias e elas traziam ou faziam-me recordar aquele dia exato em que aquilo foi fotografado. E também achei interessante porque facilmente percebi o percurso que tinha feito naquele dia. E foi aí que surgiu realmente este álbum. A maneira que eu queria ou que eu gostava que ele se realizasse. Desenhador profissional e fotógrafo nos tempos livres, Paulo Mendonça tem Angra do Heroísmo como a sua musa inspiradora. Conhece-lhe até as pedras da calçada. É para tudo, para tudo. Eu gosto de acompanhar as artes, as diversas formas de arte. Eu neste momento passeio nas ruas, conheço muitas das calçadas, quem foram os calceteiros que as fizeram, conheço a arquitetura, os arquitetos, tudo o que está... Gosto sempre de tentar compreender o que está por trás das coisas. Daí ter explicado um pouco o que é que estava por trás deste livro. Porque, tal como um livro, tudo tem uma capa, tudo tem um conteúdo, mas existe uma história para contar dessa capa e desse conteúdo. E isso é o que eu faço. O meu dia-a-dia é sempre procurar as histórias que estão por trás das coisas. Como estou aqui a falar consigo, estou a pensar em muito mais que esta simples conversa. Desde cedo um apaixonado pela fotografia, embora com imensas horas desta atividade e muito material produzido, ainda não se sente fotógrafo. A minha primeira máquina tinha 9 anos. Uma máquina que ainda hoje guardo. Só foi possível devido aos americanos aqui das Lajes, que era uma Kodak automática, um caixotinho, chamava-se um caixotinho, e a partir nunca mais parei. O meu pai também já fotografava, já me transmitia um pouco esse gosto. E eu nunca me achei fotógrafo, mas sempre adorei fotografar. E fotografei sempre. E agora já se acha fotógrafo? Não, continua a gostar de fotografia. O que é que lhe falta para ser fotógrafo? Talvez a partir de abril me dedico à fotografia. A fotografia é um estado de espírito. Eu fotografo mais sem máquina do que com máquina. Isso pode não ser muito fácil de explicar. Mas pegar na máquina é um ato natural, porque estou habituado a olhar para as coisas e a fotografá-las. E o inverso também. Já fotografei milhares de fotografias, mas eu quase que aposto, se me mostrar uma fotografia minha de há 20 ou 30 anos, eu reconheço-me. Do mesmo modo que eu reconheço os lugares que já passei, e o meu dia-a-dia, as pessoas que vejo. Portanto, a fotografia, para mim, é parte integrante de mim, porque fotografo muito sem máquina. A minha cidade é a mais bonita de todas, porque é aquela em que realmente já me debrucei muito a olhar para ela. Acho-a bonita porque realmente é aquela que vivo e sinto-me bem, e a prova é que eu nunca saí de cá. Porque se eu achasse assim um defeito muito grande, é claro, as nossas vidas dependem de muita coisa, mas o lugar onde nós estamos bem é aquilo que nós pretendemos permanecer. Uma cidade com um rico património que mereceu uma análise do passado e sugestões para o futuro pelo arquiteto Miguel Cunha, a quem coube a apresentação do livro. Neste momento temos todos de nos preparar para uma outra batalha, a da definição de uma estratégia que garanta a preservação do património, mas simultaneamente a evolução de Angra como cidade. E esta nova batalha só poderá ser vencida se, tal como aconteceu há 40 anos, formos capazes de, em conjunto e reconhecendo o que está menos bem,
tivermos a capacidade de estabelecer objetivos. É meu entendimento que o primeiro desses objetivos tem inevitavelmente de ser o de trazer mais habitantes para o centro histórico, revertendo a situação que se passou no pós-sismo e da qual ainda não recuperamos totalmente. Como qualquer outra cidade, Angra do Heroísmo é o reflexo do que têm sido os seus habitantes ao longo dos tempos e, consequentemente, do que tem sido a sua história. Desde logo, o nosso papel na história da navegação e dos descobrimentos portugueses e a nossa prematura e continuada abertura a outras gentes e outras culturas moldou a maneira de ser dos terceirenses e dos angrenses em particular. Temos uma cidade cujo traçado reflete a nossa forma de viver em sociedade e em que a estratificação social raramente se sobrepôs às questões funcionais e em que a topografia foi naturalmente determinante. É, pois, essencial que a população de Angra cresça para que a cidade mantenha as suas características identitárias. E, obviamente, que quando falamos em crescimento populacional, não estamos a falar em ocupação turística das habitações, mas sim em ocupação de longa duração por proprietários ou inquilinos. E deixa soluções. Terá de se proceder a uma revisão profunda do plano de pormenor e salvaguarda em vigor, claramente desatualizado. Considero que trazer mais habitantes à cidade implica criar um quadro normativo que observe como essenciais os fatores que abaixo enumero. Em primeiro lugar, este quadro normativo deveria priorizar a reanálise dos critérios de intervenção e de hierarquização, valorizando os critérios essenciais à coerência formal e à qualidade do edificado, nomeadamente os índices de ocupação dos lotes, a volumetria, a sércia, as coberturas em telha cerâmica, as proporções das fachadas, em detrimento de um conjunto de outros critérios menos determinantes para o resultado final pretendido e que obrigam à utilização de materiais que requerem custos de manutenção exponencialmente superiores, como é o caso, por exemplo, das castelharias em madeira. Deveria ainda garantir este quadro normativo a implementação dos aspectos que melhoram a qualidade dos imóveis quanto à sua salubridade, exigindo a construção de logradouros compatíveis com as áreas dos imóveis e dos respectivos lotes, a implementação de vãos em fachadas opostas, a ventilação natural e a correta exposição solar dos espaços interiores, o que tornaria as habitações mais consentâneas, com os níveis de conforto e eficiência energética naturalmente expectáveis nos dias de hoje. A exercer a sua atividade profissional há 40 anos, Miguel Cunha continua. O quadro normativo a implementar deveria assegurar que uma percentagem da área de cada imóvel seria destinada à habitação, evitando-se assim que estes fossem ocupados na íntegra por comércio ou serviços. Esta medida deveria assegurar a existência de pelo menos um apartamento em cada imóvel. Adicionalmente, deveria impor um limite máximo, por zona ou quarteirão, do número de imóveis destinados ao arrendamento de curta duração ou alojamento turístico. Esta é uma medida que já vem sendo implementada em grande número das cidades europeias. Só assim se conseguirá evitar que sejam os turistas os futuros residentes dos centros das cidades. Por fim, e partindo do princípio que o património classificado é um bem comum de que todos usufruímos, desde a cidade à região ou mesmo ao país, seria essencial restituir os apoios à construção ou reabilitação das habitações dentro da zona classificada para, no mínimo, os níveis já anteriormente praticados, sendo estes apoios atribuídos em tempo útil e como resultado de processos menos burocráticos. Ideias defendidas na apresentação do livro, obra que integra uma coleção de álbuns da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Todos eles têm a mesma ideia, mostrar o concelho, este aqui é sobre a cidade, porque este ano é um ano especificamente destinado a este tema, os anteriores são sobre o concelho, em que se tenta aproveitar o olhar de alguém que faça fotografia para fixar um tempo. Portanto, a coleção chama-se Angra Hoje e ela vai tendo vários hoje, que obviamente em pouco tempo são ontem, mas vai criando esta memória e espero que esta coleção e esta ideia seja perpetuada no tempo. Porque de facto estamos a construir uma sequência de imagens de Angra e uma sequência de visões. E obviamente que a questão das visões é fundamental porque cada fotógrafo vê o mundo de uma forma diferente e a fotografia reflete isso. Portanto, o que nós fazemos é deixando total liberdade criativa a quem faz o álbum mostrar-nos de que maneira vê a nossa cidade e o nosso concelho. A minha cidade, Angra do Heroísmo, mais um contributo para mostrar diferentes ângulos do mesmo espaço. Cada vez que nós olhamos para um livro, cada vez que nós vemos uma obra concluída, seja o livro ou seja o vosso trabalho também, é um momento de reflexão. Porque obviamente nós quando ouvimos e quando lemos, quando vemos,
estamos a pensar e estamos a refletir. E Angra tem que ser isso mesmo. Tem que ser uma cidade que, se quiser manter viva e atuante, tem que estar constantemente a reinventar-se. E essa capacidade de nos reinventarmos é que dá a tal verdadeira resiliência e sustentabilidade, que são os chavões de hoje, mas que assentam nisso. Se nós pararmos, se nós deixarmos de pensar Angra, pois Angra entrará com certeza em declínio. Não é esse o caminho que nós queremos. Angra não é para virar Pompeia, é para continuar uma cidade viva com gente dentro e com gente atuante e particularmente continuar uma cidade que seja capaz de ter esta dimensão humana que nos faça sentir bem nela. Paulo Mendonça sente-se bem na sua cidade, mostrou-a sem filtros, tal como ela é.